pessoal, bom dia, professor Ângelo, professor de matemática, e hoje a gente vai falar sobre ângulo em movimento, né? É uma habilidade do ensino fundamental anos finais, na qual a gente está com a habilidade EF06MA25B, reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às figuras geométricas, reconhecendo os giros e voltas de 90 graus, 180 graus, 360 graus. O objetivo aqui é reconhecer o conceito de um ângulo, classificar o ângulo retos, agudos, raso e obtuso e identificar o ângulo associado aos giros e às voltas. Um quarto de volta, ou ângulo reto, que é 90 graus, meia volta, ou ângulo raso, 180 graus, e uma volta completa, 360 graus. Só para a gente lembrar. Ângulo. Como que a gente forma um ângulo? O ângulo ele é formado através ali, de um ponto de origem, onde temos duas semirretas se tocando, ou seja, saindo uma para cada lado, né? E aí, vamos observar a nossa imagem aqui, ó. A nossa imagem, a gente tem aqui um ângulo, né? Ou duas semirretas, partindo do ponto de origem, que é o ponto O, sentido ao ponto A, é uma reta, uma semirreta. A outra está saindo do ponto O também, sentido ao ponto B. Tá vendo que quando elas se tocaram aqui, tá aqui, ó, formou-se um ângulo, né? Esse ponto aqui. Nossa, professor, que legal. E como que a unidade que a gente mais utiliza para fazer essa medição de um ângulo? É o grau, tá? Então, quando a gente tem a formação de um ângulo, a gente tem a formação de um grau. Quando a gente fala da formação de um ângulo, a gente tem vários tipos de ângulos. Também podemos associar o ângulo em forma de giros, né? Ou seja, a gente vai olhar aqui a ideia de um giro e vamos sugerir. Mas para isso, vou usar esse caderninho aqui como referência para ajudar a orientar vocês aqui. Então, eu sugiro que vocês peguem o caderno, né? E a gente vai fazer juntos. Tá bom? Então, eu peguei meu caderninho, tá aqui, e eu vou fazer a minha abertura. Olha aqui, ó. Quando eu faço essa abertura, eu formo um ângulo aqui, ó. Tá vendo? Eu consigo formar vários ângulos. Ó. Tem uma formação aqui, tem um ângulo reto, tem um ângulo raso e assim por diante. Tá vendo? Conforme eu faço o meu giro aqui, da minha capa do caderno, eu consigo formar vários ângulos. E você também consegue fazer aí, ó. Olha que legal, né? Então vamos lá. Eu vou girar meu caderno. Eu girei ele aqui, fiz essa abertura aqui. Eu consegui formar um ângulo bem aqui, ó. Bem nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui. E quando eu formei esse ângulo, tá vendo que ele tá reto aqui, ó? Ele fez tipo um L assim, né? Ou a gente também pode usar assim fechadinho, ó. Tem um L aqui, ó. Tá vendo? Fechadinho, né? Tem a formação de um ângulo. Que ângulo que é esse, ó? Tá vendo aqui? Eu tenho um ângulo de 90 graus. Ou seja, eu tenho um quarto de volta. Por que um quarto? Se eu pegar o ângulo dividido em 4 partes, né? Um ângulo de 360 graus, eu vou ter essa informação. Então, olha lá, ó. Fiz a abertura, um quarto de volta. Tá? Tem um ângulo de 90 graus. Se eu abrir mais um pouquinho, olha aqui, abri mais um pouquinho, pus ele sobre a mesa, ó. Puf. Pus na mesa, tá aberto totalmente. E aí eu tenho o quê? 180 graus, isso aí, ó. Meia volta, né? Ó, formei o ângulo, pus sobre a mesa, eu tenho a formação de meia volta, ou seja, um ângulo raso, né? Seguindo aqui, fiz mais uma abertura do meu caderninho, ó. Abri mais um pouquinho, fiz uma outra formação. Professor, 270, isso. Uma abertura, né, maior, eu tenho 3 quartos de volta. Por que 3 quartos? Ó, 1 quarto, 2 quartos ou meia volta, 3 quartos e uma volta completa, certo? E aí, quando eu faço a volta completa, eu tenho o quê? 360 graus. Então, eu peguei meu caderninho e fiz aqui, ó. Abri ele inteirinho, 360 graus. Nossa, professor, que legal. Quando eu faço a minha abertura de um ângulo, né, vou usar o caderninho de novo, eu fiz aqui, ó. Abri o ângulo, fiz aqui, ó. Não abri 90 graus. 90 graus está aqui, ó. Abri um pouquinho menos. Eu tenho a formação do quê? Um ângulo agudo. Tá vendo que ele parece uma flecha pontuda? Ele faz uma flecha pontuda. Olha aqui, ó. Lembrou do ângulo flecha pontuda? Você vai lembrar do ângulo agudo. Quando eu falo de ângulo reto, é esse ângulo aqui, ó. Puf. Ficou retinho. Olha lá, ó. Retinho. Tá vendo? 90 graus. É o ângulo reto. Professor, ângulo obtuso. É um ângulo que tem 180 graus? Não. Olha aqui, ó. Ângulo obtuso, ele é um ângulo o quê? Mede mais do que 90 graus e menor que 180. Então a abertura dele, ele não está nem aqui, nem aqui. Ele está assim, ó, um pouquinho mais aberto. E ele também não está lá, ó, no zero, no 180 graus. Então ele está aqui, ó. Certo? Ele está nessa posição. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ângulo raso. Olha aqui o ângulo raso. Ângulo raso é o quê? Eu abri todo o meu caderno e pus sobre a mesa. Eu tenho o quê? Um ângulo raso, que
que mede o quê? 180 graus, olha lá a imagem, ó. Abri um pouquinho mais, ó. Eu tenho um ângulo côncavo, que é essa imagem aqui, ó, tá? Tá sem o nome aqui. E eu tenho outro ângulo aqui, que é o quê? O giro completo, ó. Girei completo, fiz o ângulo completo, né? Vamos praticar um exercício? Olha que legal. Esse exercício agora você vai começar a fazer, a gente vai tirar dúvida no final da aula e a gente vai fazer juntos, tá? No finalzinho da aula. Mas vamos lá. Observe aqui o exercício que a gente tem. E a gente tem aqui 3 relógios. E esses relógios têm a formação de ângulos, né? Ou de quarto de volta, né? E assim por diante. Então vamos observar. Observe o relógio abaixo e relacione as duas colunas considerando os ângulos internos. O que é o ângulo interno? Tá vendo que ele faz um cruzamento aqui, ó? Tem um ponto de origem. Tá vendo aqui o ponto de origem? Ali a gente tem uma formação de um ângulo. Que ângulo que é esse mesmo, pessoal, que eu fiz aqui com vocês? Ó, fiz assim. Que ângulo que é esse? Vocês vão olhar. Ele faz quantas voltas? Ele faz um giro, 2 giros, 3 giros de volta. Quanto que ele faz? Pensa comigo. Olha para esse aqui agora, o relógio número 2. O que ele está fazendo ali no relógio 2? Ele está fazendo um giro, né? Que giro que ele está fazendo? Ele está fazendo 1/4, 2/4. O que ele está fazendo? Meia volta, uma volta inteira. Vamos observar aqui? Relógio 3, a gente vai observar também se ele está fazendo um giro completo, 1/4, menos de 1/4, né? E a partir daí a gente vai associar que ângulo que é, qual o relógio que é. Então aqui eu tenho 2 colunas. Então eu tenho a coluna A, né? Aqui, que tem as letrinhas, e eu tenho que relacioná-las com o relógio que está aqui. Então eu vou olhar aqui, meia volta, qual o relógio que ele está se enquadrando? Eu olho no relógio de cima e marco aqui. Beleza? Esse exercício fica para a próxima aula para a gente finalizar. E até a próxima aula, beleza? Um abraço para todos.